Todo mundo tem um plano, uma ideia que ainda não contou para ninguém. Eu sou Bruno Machado, tenho licença para vender imóveis e para abrir conversas que não estão no contrato. Está começando o contrato fechado. Olha, minha gente, está no ar mais um episódio de Contrato Fechado, o podcast que descomplica o mundo dos imóveis sem travar sua mente nem seu financiamento. E hoje o papo é com um cara que entende de crédito como ninguém, especialista em crédito imobiliário, correspondente imobiliário e assessor de crédito empresarial. Ele já morou em Santa Maria e lá ele é mais famoso que fiado no boteco. E hoje ele está prestando o seu serviço aqui em Livramento. Eu estou com Douglas Almeida, que é um cara carismático, atencioso, gente boa demais. Mas ele pode ser muito simpático e carismático. Mas se ele não libera crédito, somente no sorriso, né, Douglas? Douglas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E me conta aí, correspondente bancário, é uma espécie de cupido entre quem tem um sonho e quem tem grana? Boa noite, Bruno. Obrigado pelo convite, por estar disponibilizando espaço para a gente trazer mais o nosso trabalho aqui para a população da nossa cidade e da região, né? Bom, o correspondente bancário, ele atua desde a aprovação do crédito, desde a simulação até a assinatura do contrato. Então, cuidamos de todo o processo, cuidando das simulações, vendo renda, analisando o perfil do cliente, determinada instituição que vai melhor atender esse cliente na área do crédito para ele conquistar ali o seu sonho, né? Que é a sua casa própria, o seu imóvel, ou de repente algum investimento. Se é um cliente investidor, a gente consegue essa modalidade de crédito, que é o crédito imobiliário. Perfeito. Aí me conta, a tua escola é Santa Maria, certo? Me conta um pouquinho para o pessoal entender. Tu nasceu em Livramento, mas tu tem uma carreira profissional bastante extensa em Santa Maria. Isso, exatamente. Eu sou santanense, nasci, vivi aqui até os 25 anos. E minha história começa na Unipampa, ali como estudante de administração. E aí no Aqui em Livramento. Aqui em Livramento. Certo. E aí, como estagiário, eu entrei no Banrisul. Né? No Banrisul, fiquei 2 anos no Banrisul, no público varejo, e tudo mais. Ali foi o começo de tudo no mercado financeiro, vamos dizer assim. Sim. Né? Ele que pegou o gosto pela coisa. Eu já tinha já um pouco, né? Sim. E aí entrei, me qualifiquei mais para estar mais preparado nesse mercado, né? Aí saí do Banrisul, tive uma breve passagem pela Unicred, uma cooperativa de crédito bem famosa aqui na nossa cidade. E em seguida fui embora para Santa Maria trabalhar no Banco Bradesco, onde tive minha maior experiência. Tu te formou em Livramento e trabalhou no Banrisul, certo? Eu não cheguei a me formar em Livramento. Terminei, por exemplo, a minha faculdade quase terminei, vamos dizer assim. Eu tive que terminar em outra cidade por questão de deslocamento. Entendi. E aí foi quando tu entrou no Bradesco. Certo. E eu tive que moldar essa parte da minha vida para focar na área profissional, né? Mas aí me formei lá em Santa Maria, né? Terminei o curso de administração e aí entrei no Banco Bradesco. Então, trabalhei ali com vários públicos, pessoa física, de renda até R$4.000, depois subi uma carteira de clientes numa agência menor, depois voltei para outra agência onde eu trabalhava anteriormente, trabalhando na parte de crédito para empresas, assessorando uma carteira de clientes pessoa jurídica. Olha só, isso é Santa Maria. E aí dentro do Bradesco, aí tu decidiu que tu ia trabalhar, te dedicar a isso a futuro. Foi aí que tu percebeu? Ou tu tem uma experiência mais para chegar hoje em dia a ser esse correspondente bancário? O correspondente bancário eu já conhecia dentro do banco, pois eu tinha um colega que realizava esse tipo de serviço lá em Santa Maria. Então eu identifiquei uma oportunidade grande aqui, que estava carente na nossa cidade aqui, desse tipo de serviço, né? Onde o corretor ou a pessoa depende de ir no banco, verificar, ver se aprova, abrir uma conta, criar um relacionamento, tudo por si só. Sim. E aí eu verifiquei que não tinha esse serviço aqui que estava precisando aqui no Livramento, nas cidades da redondeza, né? Então, e era um serviço que a gente lá no banco a gente usava bastante. Eu, principalmente quando eu tinha algum cliente que tinha interesse em crédito imobiliário, eu procurava o correspondente que atendia, pois ele prestava assessoria completa,
simulava, aprovava e fazia tudo, não precisava me envolver, pois o crédito imobiliário ele é muito complexo. Exatamente. E as pessoas acham que é uma coisa simples, de só fazer, aprovar. Aprovou, assinou o contrato, mas não é assim que funciona. Demanda bastante tempo, bastante dedicação e conhecimento. E na época, como o banco não cobra muito isso, não é tão importante para o banco esse tipo de crédito, então são outros produtos que vêm na frente. Então, toma bastante tempo e você não consegue trabalhar. Quando passa o dia inteiro, você não conseguiu fazer nada. Claro, claro, entendo. A pessoa que precisa de um crédito, Douglas, ela entra em contato contigo e qual é teu serviço assim específico para o pessoal entender? Tu vai atrás de documento, tu vai avaliar um crédito para ele, qual é o serviço que o Douglas faria? A pessoa fica em casa bem tranquila esperando e tu analisa ou como entra a pessoa e trabalha contigo. Bom, o meu trabalho ele vai assim, por exemplo, desde o início do interesse da pessoa em crédito imobiliário, porque muitas pessoas elas não sabem como é que funciona realmente, né? Sim. Acham que vai pagar uma parcela e paga outra, Exato. enfim, mas não é assim que funciona. Então, a gente faz as simulações, verifica a renda compatível, verifica se a renda dessa pessoa cabe nesse financiamento que ela está interessada, nesse Sim. valor do imóvel, faz esse jogo para dar o match ali, vamos dizer assim, a melhor opção para ela, né? E mostrar a realidade. Olha, hoje em dia a gente consegue para você com essa sua renda, uma renda de 5 mil reais, você vai conseguir tanto de crédito para financiar um imóvel de tal valor. Sim. Né? E aí, dependendo do relacionamento que ela tem com esses bancos que eu trabalho. Né? Hoje eu tenho um contrato firmado com o Banco Bradesco, o Santander e o Banco Itaú. Bancos privados. Isso, com os bancos privados. Então, um público mais, então, assim, não é tão popular para compra de imóveis, mas eles têm um apetite de crédito muito grande para esse tipo de operação. Sim. E o teu papel também é mostrar um comparativo para essas pessoas, esse leque de bancos, em qual ela vai ter mais vantagens, qual vai ter uma aprovação mais simples. Acontece muito que a gente aqui na fronteira trabalha com pessoas investidores ou compradores que são uruguaios, doble chapa, como a gente chama aqui, né? E às vezes ele tem, isso a receita que eu tenho no Uruguai, ela pode ser contemplada aqui no Brasil. Então tu dá esse leque de opções de cooperativa para a pessoa. Também encaminhar, né? Não só, meu trabalho não é só simular, aprovar e adeus cliente, não. Sim. É prestar uma assessoria completa, desde o início até o final do processo. E em caso de negativa, tentar construir, tentar entender qual é a situação daquele cliente, por exemplo. Se deu reprovado, mas por que reprovou? Tem algum impeditivo nos bancos de dados, tem contas atrasadas, o histórico, o rating baixo dentro dessas instituições. Então a gente trabalha a aprovação dele, tornar ele elegível. E muitas das vezes não sai na hora, mas daqui a 3 meses, 4 meses, a gente consegue essa aprovação. Então, por exemplo, tu me deu um exemplo aqui do cliente do Uruguai. Muita gente lá do Uruguai tem CPF, é elegível, né? Só que ele não tem nada de movimentação aqui no Brasil. Exato. Alguns têm. Eu já tive casos de cliente que não tinha nada, não tinha muita coisa aqui, mas financiou um carro dentro desses bancos ali, direto nas concessionárias. Financiou um carro e já criou um histórico para ele dentro daquele banco. Mesmo não sendo correntista, passei o crédito e o crédito aprovou na hora. Então, é um cliente muito bom, pagava em dia seu financiamento. E isso ajudou o cliente uruguaio, por exemplo, a conseguir o crédito aqui. Financiamento, exato. E aí, mas falando desse cliente que não tem esse histórico, vamos dizer assim, criar o histórico para ele aprovar. Aí direciona para o banco que vai melhor atender ele nesse quesito. Tá? Abrir a conta, fazer a movimentação, né, de valores, adquirir alguns produtos da própria instituição, porque isso gera, o banco enxerga como um bom relacionamento, não o banco do gerente do banco, mas o sistema do banco, né, enxerga isso positivo e aumenta ali as chances de ele conseguir o crédito. Né? E isso aumenta o rating bancário que a gente chama, que é o nível de relacionamento dentro do banco. O interessante é que o pessoal, a gente que trabalha com imóveis, é uma compra que é a compra mais grande da prateleira, né? É um valor alto. Muitas vezes tem pessoas que investem, mas tem pessoas que daqui a pouco se organizaram para ter o imóvel da vida, vão morar há 30 anos nessa casa. Então, é o investimento mais grande que eles vão fazer no seu histórico de pessoa, né? Então, é importante a pessoa se planejar. Então, as compras a gente conhece a pessoa e fica planejando, trabalhando até daqui a pouco um ano fechar um contrato. No teu caso também é tão importante a pessoa, na primeira instância, se bem ela não tem
um possível financiamento, um possível crédito neste momento, vai ser entrar em contato, fazer uma consultoria contigo para te orientar, olha, vamos fazer um planejamento, como te falou, vamos fazer uma movimentação aqui no Brasil, vamos comprar algo, o que tu vai precisar, qual é a parcela que vai ficar comprometida por mês. Então, tu tem esse trabalho também prévio, de trabalho de consultoria? Sim, exatamente. Se baseia também nisso, para ele ter a maior chance de aprovação do crédito dele e conseguir realizar o objetivo, né? Então, hoje eu tenho contato com todas essas instituições, além de ter o meu próprio sistema integrado ao sistema do banco, não é terceirizado. O meu sistema é direto no do banco. Sim. Então, além disso, eu tenho um ótimo relacionamento com essas instituições, né, os gerentes das instituições, e relacionamento com pessoas internas das próprias instituições, não só na agência, mas acima também, né, dependendo da instituição, claro. Sim. Cada uma vai operar diferente, né? E aí, por exemplo, o cliente, ele chega, aí a gente presta consultoria para ele, né? Orienta, olha, muita gente acha que consegue financiar 100% do imóvel, coisa que hoje em dia não existe mais. Sim. Claro, isso vai depender também da avaliação do banco, do vendedor, influencia vários fatores, né, nessa questão, né? Então, a pessoa vem contigo comprar um imóvel, ela não sabe que ela vai ter que ter um valor de entrada, um percentual de entrada. Ela quer saber, como é que eu vou fazer? Já me aconteceu vários clientes, alguns corretores me passarem, e o cliente não tem alguma noção, sabe? E realmente, as pessoas não têm, porque ele é um pouco mistificado. Exato, esse tipo de crédito. Então, o meu trabalho serve para isso, para desmistificar, explicar, e direcionar para a melhor tomada de decisão ali da pessoa. Hoje em dia, as instituições estão fazendo ali o que eu trabalho, provavelmente. Os bancos, tem alguns que fazem 80%, tem outros que fazem 70%, né, financiamento no valor do imóvel. Outros trabalham de 60% a 80%, aí vai depender do relacionamento do cliente dentro da própria instituição. E até 50%, né? Dependendo da situação, se o banco te avaliar, por exemplo, esse cliente tem potencial para financiar somente 50% ou 60% do valor do imóvel, aí vai ser o que, infelizmente, vai determinar aquilo, dependendo claro, conforme o relacionamento que esse cliente tem. Mas é possível, é passível uma defesa também, a gente alterando ali algumas informações do cliente, atualizando o cadastro, que é uma das coisas mais importantes, né? Hoje em dia, o cliente muitas vezes não tem o cadastro atualizado, a gente faz esse trabalho também, ele elenca as informações que ele tem atualmente, porque às vezes ele tem um banco de dados dentro do banco ali, mas está muito desatualizado há muito tempo. Totalmente, exato. E ele nem tem conhecimento disso. Então, aí, por exemplo, eu consigo atualizar por dentro, através dos contatos que eu tenho, e dos sistemas de relacionamento também, a gente consegue elencar, olha, temos que atualizar o cadastro desse cliente, iniciar o cliente, e em seguida passa o crédito e a gente tem uma nova opção para esse cliente. E a importância que a gente tem, nossa função também de passar esse conhecimento. Eu chego a várias pessoas que me perguntam, Bruno, eu vi que tu está com algo de imóveis, não tem noção do que é um corretor de imóveis, ou menos ainda um correspondente bancário. Eles perguntam, tu que faz? Eu consigo comprar uma casa e tu me faz os documentos, não tem nem noção, como que tu falou, né? Então, a importância da gente deixar uma mensagem clara, como é que funciona, e também não ter vergonha de não saber nada, não tem por que saber. Com certeza. Então, essa é a nossa função. Uma coisa boa em ti, que eu trabalhado contigo, que eu conheci teu perfil, que tu vai atrás, tu consegue, né? Isso é importante. Então eu vejo uma situação onde a pessoa não tem crédito, mas tu vai e resolve, o máximo que pode comprometer a parcela é tanto, e tu dá um jeito. Tu corre atrás, tu pega aquele cliente, adota e vai personalizado e consegue. A gente esgota até a última oportunidade, né? Uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada aí é não perder negócio. A gente vai até o último pelo cliente ali e pelo parceiro também, que é o corretor, né? O meu parceiro aí já faz um tempinho já, claro, com alguns clientes também, a gente trabalhou junto também nisso. E também hoje a gente trabalha com quase toda a cidade parceira, quase todas as imobiliárias da cidade, né? Que bom, são minhas parceiras, alguns corretores autônomos também. São, acho que só 2 ou 3 que eu não visitei ainda. E estou expandindo agora também para cidades aqui da volta. Legal. Porque é um serviço que, como eu te disse, não tem e a pessoa está carente disso. Né? Exato. E o diferencial que vai ter a pessoa ir no banco, vai ter ali falar, não sabe nem com quem falar, já vai e faz serviço personalizado contigo, né? Exato. Eu já, quando o pessoal vem falar financiamento, eu já vai falar com o Douglas, que ele vai te explicar melhor que eu. Ou às vezes por exemplo, às vezes eu não
consigo atender alguns clientes, por exemplo, vejo que não é o perfil do meu trabalho, eu indico para algum parceiro que atenda, entendeu? Então, não existe perder negócio ou concorrência, é tudo uma mão lava a outra, vamos dizer assim, né? De ajudar o cliente a conseguir o objetivo também. Isso gera parceria em todos os negócios. Com certeza. Trabalho, Surgir a cidade, né? Querendo ir personal trainer, trabalho específico para aquela pessoa. Douglas, tu me conta em Santa Maria, quanto tempo tu teve lá? Tive perto de 3 anos, por aí. 3 anos. Qual é a diferença que tu vê agora aqui em Livramento, assim, principalmente tu me falava da cabeça da pessoa, de como estar amplo, conhecer esse serviço. Qual é a diferença? O pessoal tem muito essa cidade grande, Santa Maria se bem não é uma capital, mas é uma cidade já mais próxima da capital, em população, em tecnologias. Qual é a diferença que o público tem de Santa Maria para chegar num correspondente bancário aqui com Livramento? Quais são as dificuldades que tu encontrou aqui na cidade? Dificuldades não teve tanta dificuldade, mas porque o meu trabalho é basicamente a parceria entre os corretores, né? Sim. Eu trabalho firmemente ali com os corretores e serviço que hoje não tem custo para nenhuma das partes, tanto para o parceiro imobiliário quanto para o cliente, que me são as instituições financeiras no final de processo. Sim. Então, mas em questão de pensamento, o pessoal fica um pouco receoso, alguns, né? Ficaram um pouco receosos porque não tinham a noção. O povo geralmente conhece o correspondente caixa. Exato. Que algumas imobiliárias são correspondentes, mas não um correspondente autônomo que não é corretor. Exato. Ele que trabalha só com crédito. Então, isso aí ficou, algumas coisas não fechavam para alguns, né? Sim, não consigo entender. Eu explicava de todas as maneiras, mas depois deu tudo certo. A gente fez vários negócios aí já com algumas parcerias, algumas indicações boas também de clientes com imobiliários. E aí o pessoal entendeu, não, Douglas, realmente ele fala Realmente aquilo funciona. que é. Fala aquilo que é, mas enfim, mas no começo toda novidade é meio assustadora, né? Tanto para qualquer das partes. Então, eu não vou estar passando informação do cliente desse cara que eu nem conheço. Ou que eu nem sei se é, mas aí, claro, eu tenho conhecidos que são corretores, né? Como nós também, a gente tem tudo, sabe? Conhece, pode confirmar também. Isso aí gera bastante credibilidade. Conhecer o trabalho, sim, mas conhecer a tua história também. Exato, e a gente trabalha com indicações, né? A pessoa fez um negócio contigo, foi bem contemplada, tu solucionou um problema, a gente trabalha com sonhos, né? Que são sonhos grandes. Tu solucionou, essa pessoa vai te recomendar para um familiar, para um amigo, e aí vai crescendo o teu leque de clientes, de opções, né? Claro, exato. E além do crédito imobiliário, eu trabalho nessa mesma linha de imóveis, crédito com garantia de imóvel. O que seria isso? Isso, no caso, são produtos para pessoa física, tanto o crédito imobiliário, para a pessoa comprar a sua casa, e o crédito com garantia de imóvel para a pessoa levantar um capital. Por exemplo, hoje o crédito mais barato que tem é com garantia. E se tem um imóvel, melhor ainda. Isso a instituição olha com bons olhos, tem uma garantia sólida, respaldando a operação de crédito. Então, hoje eu consigo ali para a pessoa 60% do valor do imóvel que ela tem, por exemplo, a pessoa tem um imóvel de 1 milhão, vamos dizer assim, jogar para alto, ela vai conseguir até 600 mil de crédito estendido ali por 140 meses no máximo, dependendo da idade dela. É a questão quando a pessoa não tem conhecimento nenhum, certo? E daqui a pouco tu tenta e a pessoa acaba se frustrando porque não consegue, não tem o crédito, tá? E qual é o pior erro assim que a pessoa tem, quando a pessoa não tem noção do que vai fazer? Qual é o que tu acha, consideras que a pior falta de informação? Qual é o pior erro assim que a pessoa tem? Tu já falou que é a questão de não fazer movimentos aqui no caso dos uruguaios, né? Isso, e também da própria pessoa, que não é uruguaia também, mas é brasileiro, vamos dizer assim. Também não movimentar seu CPF, movimentar em bancos digitais. Isso daí, hoje em dia, os bancos digitais atendem muito bem questão de movimentação, de fluidez, mas na hora que você precisar de um crédito robusto, um crédito para comprar tua casa, um crédito para financiar um veículo, um crédito diferente, assim, mais solidez, essa instituição ela não vai conseguir te atender, infelizmente. Então, vai ser obrigado a construir o relacionamento no banco privado, no bancão, vamos dizer assim, dos populares, né? Sim, Itaú, Brasil, Banrisul. Então, a pessoa concentrar suas movimentações nesses bancos, que não gera histórico.
E o dia a dia, a gente vai no mercado e pergunta, coloca o teu CPF, isso tu recomendas? Então, a pessoa que está pensando, for qualquer compra do que seja. Recomendo porque gera um histórico aqui no Brasil, querendo ou não, de certa maneira. Sim. Não próprio para a instituição, mas no país. E os bancos hoje eles têm acesso a todos os bancos de dados do país. Então, isso gera, de Gera um alguma movimento. maneira, uma positividade na questão do crédito. Né? Claro, vai ser positivo. Douglas, tu me passou uma tabela que tu tem que são como uns pontos, assim, as pérolas, assim, aproximado na primeira instância. A pessoa quer comprar um imóvel de 500 mil, tu poderia nos contar um pouco mais ou menos como seria esses valores, quanto a pessoa precisa de renda? Porque me acontece, já me aconteceu uma pessoa me perguntar, eu ganho 12 mil por mês, o que eu consigo comprar? Consegue nos dar um resumo aí do que... Exato, ali, por exemplo, que nem eu te passei, vamos dizer assim. Hoje em dia, uma renda de 14, 12, consegue financiar em torno de 300 mil reais de financiamento, né? Não o valor do imóvel. Uma renda de quanto? De 14? Isso, de Renda de 300 14, mil. de 12 um pouquinho menos. Sim. Né? Mas é conforme aquela tabela ali, que agora não vou me lembrar de cabeça, mas aquilo é real ali. Eu fiz um estudo, consegui achar o parâmetro certo ali, né? Precisa ali do financiamento. Sim. Então, só para a gente bater o olho assim já verificar, não, isso aqui não dá para não ter todo um trabalho, né, Sim, de pesquisa, de passar. A gente até passa, eu até sim. passo sem problemas. Mas só de olhar eu já vejo, já consigo analisar a renda compatível com o financiamento, se é compatível ou não, se vai dar certo. Tá. E aquela tabela ali, eu passo para todos os meus parceiros, porque meus parceiros, os corretores, os imobiliários, porque eu quero compartilhar o conhecimento. E o corretor que hoje entende de financiamento, ele vende mais. Isso é uma realidade que eu, desde que eu entrei nesse mercado, eu verifico que é real mesmo. O que tu recomendas para a pessoa que quer comprar o seu primeiro imóvel? O que tu recomendas para ele? Juntar um dinheiro para a entrada, isso é o mais importante de tudo. Tá? Porque a pessoa às vezes não sabe que precisa ser entrada. Exato. Então, ali em torno de, no mínimo, 20%, hoje em dia, você tem que ter no valor do imóvel. Tá? Mas se tiver mais, melhor, com certeza. Além do valor da entrada, hoje também, tem 3 tipos de custo inclusos no financiamento imobiliário e também se a pessoa vai comprar à vista, tem também. Tá? Mas hoje em dia tem o valor ali das custas do cartório, do ITBI, que a pessoa paga para a prefeitura, e se ela vai adquirir via financiamento, tem mais um custo que é a avaliação do banco. Gira em torno ali de 2.200 desculpa, de 1950 a 2.200, 2.400. Deve depender da instituição que vai cobrar esse valor. Sim. E que um detalhe importante é que fazendo a transição de um financiamento bancário, esse imposto é mais barato que se a pessoa comprasse diretamente, sem financiamento. Geralmente ele é mais barato. Ah, sim, com certeza. Hoje as custas do óbito, que é o ITBI O próprio e o TBI, cartório, gira em torno de 5%, né? Dependendo da cidade. Alguns casos, o corretor consegue um desconto se é o primeiro imóvel, mas aí vai depender da cidade, vai depender do registro de imóveis da cidade, que é a prefeitura. Porque cada cidade tem a sua regra específica. Né? tá, tá. Tem uma, aí tem outra, enfim. O tempo que a pessoa começou, o João te contatou hoje, quantos dias mais ou menos para aprovar um financiamento e ele já está com a chave na mão? Olha, quanto demora isso? Olha, dependendo da situação, se está tudo certinho, se o documento do imóvel está certo, do vendedor está correto, se não tem nenhuma pendência com o comprador, giraria em torno de 10 a 15 dias. Tudo certinho, não faltando 10 a nada. 15 Tipo, dias. por exemplo, pedir o documento para ti, tu me deu já no mesmo dia, eu já incluo, entende? Ou ter todos os documentos certinhos elencados ali, o corretor sempre faz, me entregam tudo certinho. Geralmente, e também dependendo da instituição, tá? Mas se eu estou falando de uma instituição específica Uma que eu tenho no média, meu isso. portfólio ali, né? Sim. Tudo certinho, porque tem um período de avaliação também, que vai um profissional avaliar o imóvel, gira em torno ali de 10 a 15 dias, no máximo 20, tá? Das mais rápidas que tem, né? Porque Tá. às vezes a gente passou um período aí de restrição muito grande do crédito agora nos últimos meses, agora recém está voltando a normalizar essa situação, onde
maior banco que trabalha com crédito, estava bem complicado de conseguir, os outros seguiram na mesma tendência pela questão de mercado, né? Questão de atualização de taxas de juros, hoje a Selic está 15% ao ano, uma coisa que está bem complicada, na questão de aquisição de conseguir um crédito, ou se ele é aprovado, ele é bem caro. Mas, mesmo o crédito sendo caro, hoje em dia, vale a pena comprar um imóvel com esse crédito caro. A pessoa, eu vou esperar baixar a taxa de juros. A previsão que a gente tem hoje dessa taxa baixar é só para o ano que vem, conforme estudos econômicos, relatórios de economistas, a partir do segundo semestre do ano que vem. Então, o melhor momento é hoje, sempre. Sempre vai ser. O melhor momento foi ontem. Exato. o segundo melhor é hoje. Porque a pessoa vai esperar baixar a taxa de juros, mas quando ela for comprar um imóvel, o valor do imóvel vai ter aumentado. Então vai sair eles por eles. E aí, se a pessoa tem um crédito aprovado, uma coisa que eu quero falar para você, cliente, valorize seu crédito aprovado. Se tem um crédito aprovado, valorize o crédito aprovado. Porque hoje em dia a gente vive uma restrição muito grande de crédito. Antigamente, qualquer pessoa conseguia crédito, e ali passava, ia tudo certo, as instituições estavam liberando várias aprovações sem analisar a fundo algumas coisas. Hoje em dia o mercado está mudado. Questão de histórico, de movimentações. Uma dica que eu dou bastante também para o pessoal, se tem alguma dívida objetiva, não quitar ela com desconto, aquele desconto do banco. Uma dívida de tanto que estou por menor valor. Você vai quitar uma dívida a prejuízo. Nunca mais ele vai conseguir crédito naquele banco. Isso deteriora o score em todos os outros. Não que ele não vá conseguir nos outros, mas vai ser bem mais difícil. A importância então da consultoria contigo, Douglas. Exato. E tu também trabalha como assessor de crédito empresarial, certo? Me conta aí como são essas operações, que público tu abrange? Meu público foco nesse outro negócio são empresas com faturamento ali de lucro presumido, que estão usando lucro presumido ali, de 3 milhões de anos, porque é um segmento que eu trabalhava diretamente no banco, então tinha muito profundo conhecimento nessa área. Então, isso consiste em captar crédito para essas grandes empresas. Hoje, o grande empresário, o pequeno também, ele tem diretamente umas 5 opções de instituições hoje nas mãos. Que é os grandes bancos e as cooperativas de crédito, essas mais famosas. Só que tem muito banco bom que eles não têm acesso, porque não tem uma agência física, não tem um atendimento direto na cidade. É mais remoto, então não chega a esse empresário. E aí eu busco a melhor solução, eu e meus sócios lá de Caxias do Sul, Fedel da Assessoria Financeira, a gente busca a melhor solução de crédito para esse cliente. Então, é conforme o interesse do cliente e não o interesse do banco. Né? Porque o cliente vai ter só aquelas poucas opções que ele tem para buscar. Se eles apresentam aquilo para ele, ele vai aceitar numa boa. Então, muitas das vezes aquilo pode deteriorar a caixa do cliente. Então, pegar um crédito ruim ou um crédito mal estruturado, aquilo pode ser determinante para o fechamento da empresa. Então, a gente sempre presta uma consultoria, também é uma consultoria, da qual essa aí, quem paga o nosso serviço é o cliente nessa consultoria. O interesse é do próprio cliente nessa questão. Então, o nosso trabalho vai ser captar crédito de qualidade para esse cliente. Faça sentido para ele, que atenda as necessidades dele. Então, a melhor taxa, a melhor condição, a melhor estruturação para ele ter caixa na sua empresa. Hoje, uma empresa precisa de caixa. Não importa se o juro está, vamos dizer assim, tá alto, mas a parcela está baixa, está alongado, o prazo de uma operação. Então, a gente tem que cuidar disso daí, porque empresas quebram por falta de caixa, não por... Tem má administração também, mas enfim, uma empresa tem... mais importantes, né? Uma empresa tem que ter caixa. O pessoal olha com outros olhos, por exemplo, dívida. Não quero ter dívida, não quero contrair dívidas. Mas é saudável para a empresa contrair dívidas. Dívidas saudáveis, né? Porque, por exemplo, como eu falo para alguns clientes, a diferença do veneno para o remédio é a dose. Exato. Então, às vezes o remédio é pior que a doença, né? Então muitos empresários contratam
capital de giro pré-aprovado lá, o banco aprovou, vou lá oferecer pro Bruno, que é empresário, vamos dizer assim. Tem capital de giro aqui para ti, Bruno, bem bom, 60 meses. Só que esses 60 meses a parcela ficou alta. Teu fluxo não acompanha, teu fluxo de caixa não acompanha aquela, não comporta aquela parcela. Então a gente verifica outra linha, verifica carências também. Trabalha com linhas subsidiadas, BNDES, Pronamp também. Pronamp, a limitação do Pronamp é que no máximo é 150 mil reais para empresas. Então, para algumas empresas ele vai atender. Só que a maioria, que é o que a gente trabalha, não. A importância do planejamento também. Isso, e é um crédito personalizado. Quer dizer, porque tem vários tipos de empresa, por exemplo, consultoras, importadores. Então, a gente trabalha nessa pegada. Então, por exemplo, uma construtora precisa de um crédito para elevar um edifício, um empreendimento. Então, a gente trabalha, isso é só um exemplo, né? Desde a captação de crédito para esse tipo de objetivo, mas às vezes ele pode não precisar disso. Então, é conforme a necessidade dele, entendeu? Não é específico. Às vezes eu estou precisando de um crédito que não fica atrelado a um bem que eu tenho. Então, a gente vai buscar outro tipo. E assim vai. Né? E aí, protege o cliente de todas as coisas que podem ocorrer no contrato de crédito, como uma reciprocidade com uma instituição financeira, ou porque geralmente nessas questões ali o empresário ele fica atrelado ao interesse do banco. Então, o banco ele vai sempre querer verificar a sua situação, melhorar a sua situação e o cliente vai pagar a maior taxa. Então a gente negocia, a gente estrutura toda a negociação também, estrutura toda a operação conforme tem que ser, a burocracia, que tem que documentos que a gente tem que elencar para aprovação desse crédito. Então aí, por exemplo, o Bruno me pediu, vamos dizer assim, 1 milhão de reais. Tá, vamos buscar para você conforme a tua necessidade, a linha específica, prazo, carência e algumas edições em cláusulas contratuais. Precisa assim, Douglas, consegue? Vamos verificar. Passa a documentação, precisa olhar o balanço da tua empresa e outros tipos de documento. A gente faz uma análise dentro da empresa, estrutura e já pensa na instituição que a gente vai levar. Hoje a gente trabalha em parceria com uma pessoa jurídica com 64 instituições financeiras, né, que tem, dessas instituições tem alguns fundos também, mas é mais instituições mesmo, mais bancos, vamos dizer assim. Tem muito banco bom ali com apetite de crédito bom, condições boas, né? Algumas cooperativas também são pouco conhecidas, mas atendem muito o cliente. Então a gente foca bastante nisso daí, vai buscar o crédito estruturado, ou às vezes a gente consegue o que tu quer, exatamente o que tu quer, ou é muito perto daquilo. E aí a gente traz para ti a proposta aprovada. Vamos dizer assim, aí tu analisa, tu verifica se vai querer contratar ou não, se aquilo fez sentido para ti. E é um serviço totalmente sem custo inicial. Então, nossa remuneração vem somente do resultado que a gente conseguir para o cliente. Então, não cobra nada antecipado. Se o cliente não quiser aquela condição, fica livre para fazer o que quiser. Não precisa ter uma cláusula obrigando ele a contratar o crédito. Entendi, perfeito. Então, nós vamos finalizar então nossa conversa com uma brincadeira, certo? Qual prova ou reprova? Eu vou fazer algumas frases para ti, alguns conceitos, e tu me diz se tu aprova ou tu reprova. Ok? Ok. Vamos começar então. Financiar carro antes do imóvel. Aprova. Cliente que não sabe quanto ganha. Reprovado. Totalmente. Mandar selfie em vez de documento. Ultra reprovado. Pedir crédito com score 300 e esperança no coração. Reprovado. Tem um ponto nisso daí também, mas depois. Esconder dívida para ver se passa. Não tem como. Eu reprovo e o banco reprova também. Na hora, né? Tudo é visível, não vai ficar nada sem passar. Parcelar o casamento e pedir financiamento no mês seguinte. Aprovo. Aprovado. Achar que o gerente é amigo e vai facilitar tudo.
Reprovado, reprovado. Isso daí, questão bem. Hoje em dia, a maioria das instituições não tem mais a caneta na mão, como existia antigamente. Então, tudo passa por sistema e análise. Então, passa tudo por um sistema superior ao gerente da agência. Entendi. E para finalizar, mesmo correspondente com a sogra junto. Aprovado. Então, pessoal, este foi mais um episódio de Contrato Fechado. Hoje tivemos o prazer de estar com o Douglas. Acreditam aí com ele. Para te seguirem, Douglas, então o teu Instagram, almeida.douglasp, certo? Aí tu encontra ele, já sabe, né? Planejamento bom, documento, e sempre o Douglas Almeida por perto. Até a próxima.